Pessoal, dando continuidade então, hoje nós vamos ver árvore binária de busca, só que na linguagem C. A gente vai utilizar a mesma estrutura da árvore que a gente utilizou em Java, só para facilitar a comparação entre as duas. Esse código também é um pouquinho complicado, então ele já está pronto. Então a gente vai passar aqui linha a linha, né? Então vamos lá. Então, padrão de sempre. A gente tem a inclusão das bibliotecas. Aqui eu incluí a biblioteca stdlib, porque é ela que tem a função null, né? E a gente está usando. Então, só para ficar de acordo com o padrão do C. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, igual nos outros itens, a gente cria o nó árvore, que é uma estrutura, e ele tem valor, que é do tipo inteiro, e um ponteiro do tipo nó árvore para a esquerda e para a direita. Logo em seguida, a gente renomeia esse nó árvore para ARV, e aí é ele que a gente vai utilizar na codificação abaixo. Bom, no exemplo em Java, a gente viu lá as saídas pré-ordem, a ordem e pós-ordem. Mas quando a gente utiliza árvore binária de busca, o importante é o em ordem, porque ele é que vai deixar a árvore, ou o retorno da árvore, né, de forma crescente. Então ele está preparado para mostrar os valores de uma forma sequencial, né? Então a gente só vai deixar, nesse caso agora, a impressão do em ordem. Então, no início, a gente tem os protótipos das funções, né? Então, primeiro, imprime em ordem. Então, vamos lá ver o que ele faz. Ele faz aquela mesma coisa. Ele recebe um ponteiro de árvore. Se essa árvore for diferente de nula, ele, então, chama de forma recursiva a mesma função imprime em ordem, passando a árvore da esquerda. Logo em seguida, ele imprime a raiz, né? Nesse caso é o elemento mesmo, é o nó. E depois ele percorre a árvore da direita. Tá ok? Então, imprime em ordem, vai fazer uma impressão como a gente já viu diversas vezes. Depois a gente vai ter o método de inserir. Então vamos lá. O método de inserir, o que ele vai fazer? Ele retorna também um ponteiro da árvore e o valor que tem que ser inserido. E aí o que ele faz? Se essa árvore for nula, ou seja, não tem nenhum elemento ainda ali. Então o que ele faz? Ele aloca um espaço na memória para esse novo nó. Então, ele atribui o valor passado pela função para o valor nesse nó. E logo em seguida, vamos só deixar como a gente sempre faz. Logo em seguida, ele coloca a esquerda apontando para nulo e o direito apontando para nulo, já que esse nó é nulo. Bom, se ele já estiver inserindo, vamos só fazer aqui o caso. Vamos supor que essa árvore ainda não existe. Ele vai imprimir o 10. Então, ele vai verificar. É igual a nulo a árvore? É. Então, aloca um espaço. A árvore recebe o valor de 10. E esquerda e direita ficam apontando para nulo. Então, é isso que ele faz. Tá ok? Se não fosse o 10, por exemplo, ele fosse imprimir... Vamos tirar esse cara aqui. Vamos supor que ele estivesse imprimindo o 5. O que ele ia fazer? Ele ia ver. A árvore é vazia? Não. Então, cai nesse else. Valor 5 é menor que o valor da árvore corrente. A árvore que foi passada foi o 10. Então, ele vai verificar. 5 é menor? É. Então,
esse nó à esquerda vai apontar para o insere de forma recursiva, passando agora o nó à esquerda e o valor. Então, é esse cara aqui. Esse cara aqui vai receber esse nó. Ok? E à direita a mesma coisa. Se o valor fosse maior, então ele faria a mesma coisa para a direita. Então, vamos lá. A outra função é a função retira. Essa função é um pouco mais complicada. Então, vamos fazer pelo main, criando essa árvore, para a gente então depois entender o que faz o retiro. Então, na main. Então, primeira coisa, a gente cria a árvore como nula, e aí a gente começa a fazer a inserção. Então, primeiro caso, inserir 10, depois o 5, depois o 1, depois o 2, depois o 7. E aí ele está fazendo sempre aquela pergunta, né? Por exemplo, o 7. Ele entra aqui, 7 é menor ou é maior? Ah, é menor, então vem para a esquerda. 7 é menor ou é maior? É maior, então vai para a direita. Tá ok? E aí, quando esse nó for nulo, ou seja, quando ele não tiver esse apontamento, ele então vai entrar. Passei aqui à direita, ele é nulo, ele então vai criar o nó. Ok? Então, vamos lá. Então, esse é o insere. Então, a gente, se olhar, conferir aqui, a gente insere todos os elementos. Depois inserimos o 20, depois o 33, depois o 30. Tá ok? Aí a gente vai mandar ele imprimir. Cadê a main? Tá aqui. Então, a gente vai rodar o programa. Vai compilar e ele vai lá mostrar a saída na ordem sequencial, né? 1, 2, 5, 7, 10, 20, 30, 33. Se eu incluísse agora, por exemplo, o 3, o algoritmo vai ter que incluir e apresentar ele de uma maneira crescente. Então, se a gente parar e olhar, ele, ó, 1, 2, 3, 5, 7, 10, ou seja, ele incluiu no local correto, pois a saída está à direita. Tá ok? Agora a gente vai para o método de remoção. Vou tirar o insere aqui. Então, o que a remoção faz? A remoção também vai receber um ponteiro do tipo A e vai receber o valor que ele tem que remover. Ele vai ver se a árvore for nula, ou seja, se ela ainda não existir, ele retorna nulo. Tá? Se ela não existindo, ele então retorna nulo. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o valor passado na árvore, né, o valor corrente, por exemplo, 7, 2, 1, se é maior do que o valor que eu quero excluir. Se for, ele chama então a função retira novamente. Se ele não for, se ele for menor, ele chama a função de forma recursiva para a direita. Tá ok? Vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente depois entender. Mas antes, vamos só fechar então aqui o entendimento. Então, aqui ele está percorrendo a árvore. Assim que ele encontrar o elemento, ele vai entrar aqui, nesse else. E aí, o que ele vai fazer? Vai verificar se a esquerda é igual a nulo e a direita foi igual a nulo. Ou seja, se a esquerda for igual a nulo e a direita for igual a nulo, é sinal de que ele encontrou o elemento, né?
porque aqui ele está fazendo maior, aqui menor, então só sobra o igual. Então, ele encontrou o elemento e esse elemento não tem filho à esquerda, nem tem filho à direita. Vamos ver qual seria o caso? O 2, por exemplo. O 2 não tem filho à esquerda, nem filho à direita. Então, o que ele faz? Encontrou o 2, que era o que ele queria remover. Ele não tem filho, então ele só libera essa área e joga o R como nulo. Só. Finish. Né? Remove esse cara aqui. Agora, não. Ele... Ou o filho da esquerda, a subárvore da esquerda não é nula, ou o da direita não é nula. Então, ele cai nesse else ou nesse aqui. Então, primeiro ele vai verificar. O R à esquerda é igual a nulo? R à esquerda é igual a nulo? Sim. Então, como ele não entrou nesse C, a única condição verdadeira é que a direita é diferente de nulo. Então, ele encontrou o filho, nesse caso ele queria excluir o 1, por exemplo. O 1 tem filho à esquerda ou à direita, então ele não entrou aqui. E aí ele vai para esse if. O R à esquerda é igual a nulo? É. Então ele já sabe que o filho é da direita. Então o que ele vai fazer nesse caso? Ele cria um novo ponteiro, um auxiliar, que ele chama aqui de T. Eu poderia chamar de auxiliar, por exemplo. Esse auxiliar vai receber o valor de R. Então, esse auxiliar, ponteiro, vai receber esse valor aqui, do 1. Então, o T e o R estão apontando para 1. Aí, o que ele faz? O R, então, vai agora passar a receber o valor do R à direita. O R está aqui e o T também. Quem é o R à direita? É esse. E aí o que ele faz? A partir de agora, o R passa a receber o valor de 2. Então, aqui, ao invés de 1, ele vai ter aqui o nó 2. E esse aqui continua sendo T. Esse cara não vai mais existir. E aí, depois, o que ele faz? Ele libera essa área do auxiliar. Tá ok? Então, esse mesmo procedimento ele vai fazer quando o filho for à esquerda, que é esse caso aqui, por exemplo, do 33. Então, vamos só rodar ele agora. A gente vai ver aqui, retira 1, depois de remover o 1. E a gente vai fazer a mesma impressão Então, olha lá, ele tinha 1, 2, 3, 5, 7, 10. Depois de remover o nó 1, ele não aparece mais. Agora, só para a gente ver essa troca entre esse auxiliar, nesse método retira, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente vai dar um printf valor de R. Então, a gente vai colocar o valor de R para ele mostrar quem é o R nesse caso. Então, R, valor. Depois, ele está atribuindo o auxiliar igual ao R. Então, a gente vai colocar aqui valor de aux. E eu vou chamar de aux aqui. E depois que o R passa a receber o valor da direita, eu vou mostrar valor do novo R. E aqui, então, vai ser R valor. Aí, uma coisa interessante aqui também seria a gente mostrar quem é que está à direita, né? Valor de filho direita. Então, vai ser R
direita, tá? Então, dessa maneira, a gente vai ver qual é o nó que ele está percorrendo, qual o valor que a auxiliar recebeu, quem é o seu filho à direita, e depois dele fazer a troca, qual é o valor do novo R. Tá ok? Então, vamos rodar aqui. Vamos só ver a main, tá? Para retirar o 1. Quem é o 1? Nesse caso, o nosso 1 está aqui. Tá. Então, vamos executar. E ficou tudo na mesma linha? Vamos só facilitar aqui a nossa leitura. Vou colocar um barra N, barra N, barra N, barra N. Então, vamos lá. Bom, ele aqui vai mostrar. Ó. Então, a árvore inicialmente ela tinha esses valores. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 e 33. O valor do R era 1. O valor do auxiliar também é 1. Valor da direita, valor. Porque ali ele estava mostrando o endereço da direita, né? Pronto. Agora ele já está mostrando o valor. Que era o que eu queria. Vamos lá, de novo. Então, mostrou a saída, mostrou o valor de 1, o valor de R, mostrou o valor do auxiliar, que é igual ao R, e mostrou o valor do filho à direita do R, que era o 2. Depois que ele faz essa troca aqui, ou seja, o 1 não existe mais. Na verdade existe, só que agora no auxiliar. Na árvore ele não vai existir mais. O que existe agora é o 2. Então, se a gente olhar aqui, esse cara aqui passa a não existir. O que o algoritmo faz é tirar esse carinha daqui. E aí o 5 aponta para o 2. Tá ok? Na verdade, porque esse cara aqui subiu, né? Então, o 5 continua apontando para R, só que o R antes apontava para o 1, agora ele passa a apontar para esse 2. Tá ok? Só que o 1 sumiu? Não, o 1 está como auxiliar. Então, nessa hora que ele passou a fazer esse carite aqui, ó, esse cara apontar para esse, a gente tem que liberar essa área aqui, senão essa área vai ficar sendo ocupada. E aí, o que ele faz é só liberar esse auxiliar, que estava recebendo o ponteiro do 1. Ok? E aí depois ele dá imprime no final. Vou imprimir o 2, 3, ou seja, o 1 já foi retirado realmente. Bom, essa mesma lógica que a gente utilizou aqui, ela serve para a exclusão de um filho à direita, como por exemplo, no caso, o 30. Se a gente quiser excluir o 33, por exemplo, quiser excluir o 33, ele vai fazer essa mesma ordem, criando um auxiliar. O auxiliar vai receber o 33 à esquerda vai receber o ponteiro do nó 30, e depois ele libera esse 33. Bom, igualmente ao programa feito em Java, ele aqui não está excluindo os dois quando ele tem dois filhos. Tá? Que nesse caso, por exemplo, o 5, vamos lembrar o que ele tinha que fazer? No 5, se eu excluísse o 5, ele deveria pegar o maior item da árvore esquerda, ou seja, o maior item da esquerda seria o 2. Tá? E aqui, nesse caso, antes de eu excluir o 7, ele pegaria, se fosse o menor caso da subárvore à direita,
seria o 7. Então, o algoritmo pode optar ou pegar a esquerda ou pegar a direita. Tá ok? Então, essa foi a criação e remoção em árvores binárias de busca em C. Próximo item agora, a gente vai ver as árvores balanceadas. Porque de acordo com a inserção e a remoção, essas árvores podem ficar desbalanceadas. Então, a gente vai ver a árvore AVL. Então, até a próxima.